Eita, coisa boa ter você aqui de volta e a gente vai continuar aqui com o nosso programa no quadro Isso Tem Nome, com a neuropsicóloga Lisandra Soares. Sou eu. Tudo bom, Lisandra? Tudo perfeito, Cristiano. E você? Tá, tudo perfeito agora. E no tema do quadro de hoje a gente vai falar sobre isso não é preguiça, é exaustão cognitiva. Exatamente. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre como a gente percebe ou como a gente se percebe preguiçoso quando na verdade está ultrapassando o nosso limite físico mínimo. Ah, entendi. E o que seria essa exaustão cognitiva? Já percebeu o relato de muitas pessoas de um cansaço constante, que parece que o sono não resolve, que descanse não resolve, que passa o fim de semana em casa e acorda na segunda-feira tão cansado quanto? Sim, esse sou eu. Exatamente. Isso é exaustão cognitiva. Sim. O que é que causa essa exaustão cognitiva? Olha, eu não sei se você percebeu. Eu percebi isso na clínica, né? Eu comecei a atender um pouco antes da pandemia e percebi uma mudança abrupta na queixa das pessoas. Antes a gente tinha várias queixas, obviamente, de um cansaço, de uma busca por uma produtividade maior, né? De uma tendência a apresentar sintomas de depressão, de ansiedade. Mas depois da pandemia, eu notei um aumento considerável nas queixas de exaustão mental. Ou seja, dessa dificuldade, desse cansaço mental constante, que muitas vezes é percebido como uma dificuldade de tomar decisões, de pensar, um cansaço que não é resolvido depois do sono, por exemplo. Entende? Entendo. Eu acho que está todo mundo aí se identificando, né? Com certeza. Principalmente para quem trabalha acima da média, né? Quem tem várias atividades ao mesmo tempo, que foge à escala comum, né, de trabalho, né? Eu acredito que quase todos esses que se enquadram dentro do quesito da exaustão mental, né? Eu acho que para quem tem várias demandas, isso acaba ficando um pouco pior, tá? Mas se você for considerar hoje, nós somos chamados o tempo todo a realizar várias tarefas simultaneamente, tá? Vamos lá. Quem é a pessoa que não acorda e vai direto ao celular? Quase 90% da população faz isso. É quase igual a escovar os dentes, né? E quem é que pega o celular para descansar? Não, eu vou descansar um pouquinho, tá lá no Instagram. Quer dopamina fácil, uma dopamina rápida. Isso não é descansar cognitivamente. Na verdade, você está trazendo mais estímulos para o seu cérebro e está cansando ele mais. Então, se você for parar para pensar por esse ponto de vista, você percebe que nós estamos o tempo todo estimulando o nosso cérebro. E isso causa um cansaço. E não é um estímulo como a gente tinha antigamente, que trazia um condicionamento para o crescimento. Você não pegava um livro para interpretar e para ler, né? Não, você está pegando uma dopamina barata para estimular esse cérebro, para trazer uma luminosidade, para trazer uma presença de vários estímulos simultaneamente, porque a própria internet foi feita para estimular. Estou errada, você é do marketing, você sabe. Sim, sim. Aquilo ali é tudo programado, né? Para que a gente utilize bastante do nosso tempo dentro de uma atividade que, no final das contas, não vai levar a gente para lugar nenhum. Só ficar sendo mais uma tela dentro de uma plataforma digital para ela poder valer mais no mercado. Exatamente, só limitando o algoritmo, né? Isso. E pior ainda, trazendo uma percepção de vida que é instagramável. Ou seja, ela não é realista. Sim. Porque o que é vendido como produtividade, na verdade, é patológico. Ninguém consegue ter a rotina, né, de todas as coisas que você tem que fazer e ter uma vida saudável simultaneamente. É impossível. Não dá, e inclusive tem alguns estudos que têm trazido uma associação do quanto que essa quantidade de tarefas ou esse funcionamento multitarefa acaba sendo inflamatório para o nosso organismo. A palavra seria essa, inflamatório mesmo. Então, essas atividades multitarefa, no caso, que é desempenhar várias funções ao mesmo tempo, ela, ao longo do tempo, ela pode ser prejudicial para a nossa saúde, no caso? Com certeza. Porque o nosso cérebro não foi feito para esse grau de condicionamento atencional que nós somos obrigados a cumprir, tá? E você pode ver isso em situações muito simples do dia a dia. Por exemplo, o uso extensivo de telas, o quanto que a gente está ligado o tempo todo, seja na internet, na televisão, nas séries. O estudo hoje ele é condicionado a essa luminosidade. Toda a parte de marketing que a gente tem hoje ela é feita para chamar a nossa atenção. Então, nós convivemos diariamente com vilões, né? Com
ladrões atencionais que nos levam para outros focos que não é aquilo que a gente precisa fazer. E isso não é saudável, porque você está condicionando o seu cérebro a pequenas pausas atencionais, né? Pequenos focos, e não a uma continuidade. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Algumas crianças autistas, elas chegam no consultório e isso é muitas vezes relacionado ao próprio transtorno. Ela não consegue passar mais de 20 minutos parada para fazer uma tarefa. Então a gente condiciona ela a ir ficando mais e mais tempo em uma tarefa até que ela consiga passar os 50 minutos da sessão ali fazendo a sessão. Esses ladrões atencionais, eles estão fazendo o oposto. Eles estão nos condicionando a passar menos tempo. Veja que os vídeos estão mais curtos, o ritmo dos filmes e das séries mudaram, né? O ritmo das propagandas mudou. A própria televisão, ela está precisando também seguir esse ritmo de mudança de programas menores, com menos pausa, com mais estímulo visual, né? Se você for olhar as roupas dos apresentadores, né? Elas têm uma tendência a chamar e a roubar a atenção das pessoas que estão assistindo. Tudo isso provoca um condicionamento cerebral que cansa o nosso cérebro, porque nós não fomos feitos para isso. Perfeito. E no caso do profissional que ele é multifaceta, por exemplo, muitas habilidades, tem pessoas que tem gente, né, que se especializa numa coisa e dá conta, né, daquilo pelo resto da vida, mas tem outros tipos de profissionais que, por exemplo, têm habilidade em vários setores diferentes, né? Como é que se funciona no cérebro dessa pessoa? Veja, a questão da habilidade, ela tem relação com o grau intelectual, né? Porque a gente desenvolve habilidades à medida que a gente aprende. Então, quanto mais eu tenho facilidade de aprender, mais eu consigo aprender múltiplas tarefas. E quem tem alto índice de inteligência, ele está, muitas vezes, estimulado pelo desafio. É por isso que muitas pessoas falam bem assim, eu começo tarefas e logo perco o interesse, porque elas dominam muito rápido a tarefa. Então, é assim, enquanto existe o desafio, né, o provar-se, a conquista, ele está ali. Quando aquela tarefa já não tem mais para onde levar, ele se desinteressa e vai atrás de um outro campo que seja estimulante para ele. Porque muitas vezes essa pessoa não consegue lidar com o tédio. E isso também é algo que, se você for olhar a longo prazo, causa um cansaço cognitivo. Porque você está o tempo todo pensando, o tempo todo processando, o tempo todo usando funções cognitivas superiores, que são as funções executivas, e que geralmente requerem um uso de energia cognitiva maior. Então, seu cérebro fica fatigado. E se você não permite dar esse tempo para o seu cérebro, obviamente que você vai estar o tempo todo cansado. É por isso que muitos desses desafios atuais que levam você a uma abstinência de redes sociais têm funcionado. Porque ele tem tirado o estímulo que sobrecarrega esse sistema atencional. E aí, quando você retira por um tempo, você consegue relaxar, diminui esse nível de excitabilidade cerebral e aí você consegue se sentir mais tranquilo e mais descansado, tá? Como esse profissional, por exemplo, essa pessoa que tem essa multifacetas, ela aprenderia a lidar com o tédio, por exemplo? Tudo é treinável. Tanto que a gente fala muito no ramo organizacional que a gente quer pessoas treináveis. Porque tudo pode ser treinado. Lidar com tédio é treinado. Exige você primeiro entender que você precisa passar pelo processo e ir aumentando esse condicionamento, tá? Por exemplo, se eu perdi o interesse por uma atividade porque ela já não é para mim estimulante ou desafiadora, eu posso criar pequenas tarefinhas que sejam gamificáveis, né? Ou ir me adaptando a lidar com o tédio, inicialmente por 30 minutos, depois por 40, depois por 50. Meditação? Meditação pode ser, na verdade, pode parear, né? Inclusive, existe uma técnica chamada de pareamento, a gente usa muito nas fobias, tá? Vou dar um exemplo. Imagine que um sapo, ele é o elemento fóbico, é o elemento que provoca ansiedade, que provoca pavor. Eu posso apresentar o sapo e apresentar uma música relaxante. Com o tempo, seu cérebro vai parear, vai entender que a presença do que era fóbico traz tranquilidade. Você pode fazer isso também com o tédio. Sempre que você estiver em tédio, trazer um elemento que seja relaxante, uma música, né? O relaxamento muscular, a respiração diafragmática, para ir ensinando seu cérebro que a presença dele vai junto trazer esse alívio, né, corporal. Pode acontecer. Mas isso, geralmente, na psicoterapia, no consultório, a gente meio que encaixa de perfil para perfil. Porque tem pessoas que meditam bem e tem pessoas que deixam meditar. Perfeito. Né?
E se a pessoa quiser um auxílio, ajuda, como é que ela faz para achar? Estamos presentes na Cazuli. Qualquer coisa, vai lá, @espaço Cazuli, fala com a gente, marca a sua consulta. Estaremos sempre disponíveis. E se tiver alguma dúvida mais específica, pode perguntar por lá que eu vou ter todo o prazer do mundo em tirar. Também temos o QR Code aqui, que tem contato direto com o nosso WhatsApp. Pode ir lá, pode perguntar, estamos à disposição. E é isso, vejo vocês no próximo programa. Na Dermasense Saúde Estética Integrada, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado, com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantindo segurança e resultados eficazes. Aqui, a sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação. Dermasense, a sua melhor versão começa aqui. A Cazuli é uma clínica criada para transformação real. Aqui, cada paciente é acolhido com cuidado, técnica e propósito. Ajudamos você a entender onde está, identificar o que precisa ser tratado e construir, passo a passo, uma evolução verdadeira.